Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo de dia a dia de mamalheira. Eu agora vou seguir com esse vídeo, custe o que custar. Vou me comportar da forma como ontem uma conhecida minha sugeriu que a gente fizesse, que a gente não fosse exigir tanto assim da gente, que a gente fosse se permitir mais a errar, a não querer ter tanto sempre a perfeição em torno da gente. É o que eu vou fazer agora. Vou seguir esse vídeo, custe o que custar, que eu já estou mais de meia hora tentando, e eu quero simplesmente trazer aí para vocês um posicionamento meu e um raciocínio, e está sendo tão difícil de fazer isto. Agora ele vai sair. Creio nisto. Gente, eu só quero tirar uns minutinhos aí com vocês para trazer aí para vocês, mais uma vez, né, a minha forma de pensar com relação à economia. O que acontece? A gente está agora diante de um momento, eu diria assim, crucial de história do nosso país, onde a gente precisa literalmente estar com as coisas claras, mas bem claras diante da gente em relação à economia. Eu vou insistir nisto. Eu sei que teve setores aí que tiveram um resultado no mundo dos negócios fabuloso nos últimos longos 2 anos. Eu sei, eu conversei com muita gente de tudo que é natureza, empresários de todos os ramos que a gente pode imaginar, e também de tamanhos, desde grandes empresários até os menorzinhos, porque hoje os nossos clientes aqui na loja basicamente são esses que a gente atende, gente que é negociante, né? É empresário ou de alguma outra área de alto padrão. E o que eu não posso deixar de ficar batendo na tecla é da grande importância de nós termos um país rico, um país pujante, onde a gente tenha condições, né, de pelo menos ir em busca de um trabalho que seja, porque tem muitos segmentos aí que foram muito abalados, e agora a gente sabe também de que esses segmentos eles vão ter um período longo aí de ajustar de novo os ponteirinhos, como a gente também fala. E quem é determinado com certeza vai fazer isso. Eu sou uma delas, inclusive. Eu estou muito determinada em reverter todo esse quadro e já estou conseguindo, na verdade, por minha conta e risco. Então, eu achei assim fundamental, de novo, que eu falei, trazer aí para vocês da necessidade de não pensarmos de que o mundo e que a economia não tenha tanta relevância como ela deva ter, porque ela tem. Literalmente ela tem. A gente viajou agora faz uns dias atrás, para quem também me acompanha, a gente foi para o Nordeste, a gente foi para a Bahia, na verdade, onde a gente já foi em outras vezes, e só que na verdade nas outras vezes a gente não fez assim a gente, digo que eu tenho essas informações porque o meu esposo teve a curiosidade de perguntar. A gente foi para um resort, coisa que a gente já vem fazendo, que é uma das coisas que a gente está se permitindo a fazer, até porque nós não temos vida social, a gente não fica gastando muito dinheiro por aí em festas e de lazer no geral, né? Então a gente se colocou isso como uma regra, de que pelo menos uma vez por ano a gente se permita a ter férias boas, assim, as férias memoráveis. E é o que a gente está fazendo. Então, neste caso, a gente foi para a Bahia, fomos para um resort, e o lugar era maravilhoso, tudo orquestrado, tudo funcionando, mesmo que o orquestrado, a gente percebeu assim que tinha ainda alguns pontos que certamente foram ainda efeitos colaterais do que a gente teve que viver, né, nos últimos longos meses, que eu não vou falar, para quem escuta e consegue compreender, sabe do que eu estou falando. O meu esposo, então, ele, no último dia, quando a gente já estava finalizando as férias, ele perguntou para um pessoal que trabalha no Bar Molhado, lá no local, de quantos colaboradores tinham, se ele saberia dizer de quantos colaboradores tinham lá no resort deles. Aí, de imediato, ele disse sim, é muita gente, são 3 turnos, e dentro desses 3 turnos, só aqui na nossa ala, porque eram 2 alas, tinha a ala nobre e a ala padrão, normal, no caso. E nós estávamos na normal,
porque a Nobre não tinha tantos benefícios assim. A Nobre não é essa forma que falam, mas, ou seja, paga uma diferença e daí tu ainda tens mais algumas coisinhas extras a usufruir dentro do resort. E nós não achamos importante, então a gente acabou não pagando a diferença e ficamos onde a gente estava, que estava maravilhoso. Então, só aqui na nossa ala, ele disse, tem mais de 2.000 colaboradores. E na outra ala, mais 1.000 e não sei quantos. Ou seja, mais de 3.000 pessoas só em um resort, gente. E daí eu comecei a pensar, quando meu marido falou isso para mim, eu disse, gente do céu, sério que tem tudo isso só num lugar? Sim, ele disse, é muita gente. E aí, de imediato, eu pensei assim, será que as pessoas pensam, do modo como aí a gente acaba pensando, né, da importância que é termos uma economia funcionando para que a gente possa viajar, no modo como eu e meu esposo viajamos, para que todos possam ter essas experiências boas de poder viajar, né, de ir, curtir a vida. Porque já pensaram que se nós tivéssemos um país onde isto não fosse mais permitido, né, que a gente não tivéssemos mais as condições de fazer isto, porque isso está às vésperas de acontecer, se a gente não tiver a nossa inteligência e o nosso sábio funcionando perfeitamente. A gente tem que ter a sapiência à flor da pele da gente. Porque a gente vai votar amanhã, gente. E por isso que eu, então, né, volto a dizer, estou sentada aqui diante da câmera e eu preciso botar isso para fora e falar aí com o mundo externo de que é fundamental que a gente tenha um país onde não exista pobreza, porque no nosso entorno aí agora, os nossos vizinhos, a gente só escuta praticamente todos os dias inúmeros vídeos, inúmeros depoimentos de pessoas que falam, né, dessa tristeza que é não poder fazer as coisas boas, né, não poder se permitir, não ter um trabalho, não ter expectativa. E os poucos que têm a expectativa, com certeza não fazem a diferença na grande massa, né? Uma coisa muito concentrada. E eu também nem quero entrar nesses méritos, porque eu sou péssima nisso, então não é essa a minha ideia. Só realmente eu penso assim, a gente precisa saber votar da maneira certa para que a gente, ou que a gente esteja, ao menos, tentando acertar, né, o nosso voto do melhor jeito possível, para não arrepender amargamente depois, pela escolha errada. Tá joia, gente? Então, é fundamental que a gente pense realmente com muita seriedade em quem votar, porque tudo isso depende da gente ter uma economia ou uma vida estável, né? Que a gente não tenha motivos, ou muitos motivos, que a gente tenha, se tivermos motivos para se preocupar, mas que sejam poucos. Mas que a gente tenha mais motivos de acreditar, de ir em busca, né? Para ter e para poder se permitir a ter uma vida digna. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, então, eu peço, vamos para a urna, vamos votar com consciência para não nos arrependermos depois. Tá bom? Uma boa votação amanhã, gente. E vejamos o que a gente vai ter para nós. Grande abraço a todos e a todas e até o próximo vídeo de Dia a Dia de Mamalheira.